Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. No episódio de hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, que é como promover a inclusão no ambiente escolar. Meu nome é Eduardo Sisti e já a gente volta para conversar. E para essa conversa de hoje, nós trouxemos aqui uma convidada especialíssima, já fez vários trabalhos com a gente, que é a professora e psicóloga Milena Trimber. Milena, muito bem-vinda. Eu que agradeço. E para contribuir com a conversa, temos aqui também o professor, do Grupo Etapa, o Rodrigo Mutuca. Olá, bom dia, prazer. Bom, gente, vamos conversar sobre esse tema, que é um tema de extrema relevância. Eu e o Rodrigo, a gente visita muitas escolas, municípios, Sim. E a gente percebe o quanto que esse tema tem aparecido cada vez mais, E eu percebo até algo assim, 5 anos para cá, cada vez mais professores têm levantado o tema da inclusão. Então, Milena, eu gostaria de saber, rapidamente, que você comentasse um pouquinho sobre as diferenças conceituais entre transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem, que eu vejo que, às vezes, é um terreno um pouco difícil, de conseguir diferenciar os dois. Sim, não é mesmo. E eu acho que a diferença conceitual mais importante é que um transtorno de aprendizagem ou do neurodesenvolvimento, como é o caso de TEA, TDAH, dislexia, um transtorno significa que ele tem um início precoce na infância e que, mesmo após os sinais terem aparecido e mesmo que se comece uma intervenção, se em 6 meses, o prazo é mais ou menos de 6 a 8 meses, se não há uma mudança no comportamento, uma melhora, isso é um transtorno. Agora, caso você percebe que a criança começa a melhorar, se ela tinha uma dificuldade de leitura, após uma intervenção, um trabalho mais intensivo, ela melhora, é uma dificuldade. A dificuldade é transitória. O transtorno é algo permanente. Nasce e permanece com o indivíduo durante toda a vida. Legal. E outra coisa que eu leio que também me provoca um pouco de confusão é a diferença conceitual entre educação especial e educação inclusiva. Tem diferença entre os dois? Então, na verdade, essa diferença é mais o termo que atualmente, eu acho que de 1 ano, uns 2 anos para cá, não se usa muito o termo educação especial. Porque especial para quem? Por que é tão especial? A gente já usa o termo educação inclusiva porque significa que vamos incluir aqueles estudantes que têm alguma necessidade pedagógica especial. Então, o termo atual é o educação inclusiva. Legal, e eu imagino que isso deva provocar certos debates, Na comunidade autista, sim. Sempre carrega, algumas ideias, muitas vezes. Rodrigo, vai lá. Milena, uma vez você compartilhou a definição de que inclusão é fazer com que o aluno se envolva nas atividades dentro e fora da sala de aula e tenha uma experiência de qualidade. Eu gostei bastante dessa definição e gostaria que a senhora aprofundasse alguns pontos. Claro. Primeiro, quais são as formas de o aluno se envolver numa atividade? Ele precisa necessariamente expressar visualmente sua participação? Ou formas mais sutis, como prestar atenção, fazer anotações, textos, desenhos, já seria uma forma primária que seja de envolvimento? Claro. Na verdade, o envolvimento, eu penso que a motivação é algo intrínseco ao indivíduo. Então, para um aluno, seja ele autista ou não, esse aluno precisa se sentir motivado e envolvido com essa aula. Então, essa participação dele, esse engajamento, depende muito do professor, do planejamento de aula. Se é um aluno com TEA, TDAH, TOD, esse professor ele precisa saber quem é o aluno dele. Se esse aluno tem algum PEI, que é o plano educacional individualizado, o que precisa ser atingido nesse plano individualizado. É um aluno, por exemplo, que está no 3º ano do fundamental,
mas que ainda não está completamente alfabetizado, ele não vai seguir a turma como um aluno neurotípico. Então, como esse professor vai envolver esse aluno em atividades em grupo, por exemplo, em jogos, para que ele se sinta motivado a seguir junto com a sala? É muito bom você mencionar isso. Tem um outro tema que nós vamos trabalhar em podcast, que é justamente metodologias ativas. Sim. E algo que para a gente é muito valioso é entender que metodologias ativas não significa necessariamente uma movimentação explícita. Muitas vezes a principal movimentação vai acontecer, como você bem disse, de forma interna, no cérebro desse aluno, no modo como ele olha, entende, tenta compreender determinadas situações. Outra coisa muito importante que você mencionou é que, basicamente, né, se a gente pensa em metodologia, é necessário ter um método, Sim. é necessário ter um planejamento por trás disso. E eu gostaria de emendar uma outra pergunta, Claro. né, também que nasce da citação sua, em relação à experiência. Experiência, né, vem de experimentar, e experimentar a gente pensa logo em degustação, né? Claro. Em sentir, aprender a sentir o sabor das coisas. Como que um professor pode fazer para que uma experiência muito valiosa num determinado momento da aula não seja uma mera degustação, um momento em que o aluno aproveita e pensa, nossa, essa aula foi maravilhosa, e de repente as outras não têm o mesmo impacto. Como fazer para que o impacto de uma aula muito boa permaneça durante várias semanas, vários meses, ou, quem sabe, durante toda a vida daquele aluno? Claro, e isso tem muito a ver com a resposta anterior, porque é exatamente essa questão do envolvimento, do sentido. Por exemplo, se um professor está dando uma aula totalmente expositiva, eu brinco que eu falo que é gogó e giz, esse aluno está olhando para a lousa, ouvindo, mas ele fala, gente, estou ouvindo aqui sobre história do Brasil, descobrimento do Brasil, mas, nossa, estou viajando. Agora, se o professor torna aquela experiência mais lúdica, mais próxima da realidade do aluno, se ele faz, por exemplo, algum tipo de projeto, porque metodologia ativa não é só pensar em tecnologia, pode ser um projeto que envolva ali um debate entre os estudantes, que aliás é uma ótima forma para os alunos que têm TOD e TDAH se envolverem. Você arrumar um assunto que seja de interesse do aluno, o aluno que tem TOD, que é opositor, você já aproveita o gancho. Então, mas por que você não concorda com isso? Por que isso não te parece interessante? Então, eu sinto que o envolvimento é tudo. Então, assim, tentar se aproximar do aluno, falar uma linguagem mais clara, mais próxima, mostrar que você está interessado em saber a opinião dele sobre o assunto. Legal ouvir você falar isso, porque acho que até lembra um pouco alguns temas que a gente já trabalhou no podcast sobre o SAEB. A gente falou sobre problemas, né, que matemática cobra muito isso, e eu gosto desse perfil de aula mais provocativo. Sim. Né, de você trazer um problema para o aluno, colocar ele numa situação não tão confortável, Claro. né, para que ele realmente faça ali operações mentais, né, que ele consiga solucionar um problema, propor soluções. Acho interessante. Eu gostaria de tratar ainda daquele assunto que a gente estava comentando no começo. Recentemente, eu e o Rodrigo, nós lemos um livro chamado Dificuldade de Aprendizagem, do Bressan e Macedo. É um livro bem fácil de ler, né? Bem gostoso. E tem uma passagem que me chama muita atenção, que ele menciona que a escola, geralmente, ela consegue perceber muito rápido alunos que apresentam um transtorno de aprendizagem, com características bem acentuadas. Sim. Nesse exemplo, ele cita até mesmo o síndrome de Down. Claro. Né, o aluno com síndrome de Down, todo mundo já consegue reconhecer. Só que a escola, muitas vezes, passa batido alunos com dificuldade de aprendizagem. Sim. De repente, uma disgrafia, descalculia, Sim. entre muitos outros, né? Como que a gente pode orientar o professor para que ele consiga identificar, como que ele deve proceder numa situação como essa? Perfeito. Olha, eu acho que a primeira fase disso é que o professor ele conheça os principais transtornos de aprendizagem e que ele tem informações sobre isso. O que é o autismo? Como eu sempre falo, o autismo é um espectro. Nós temos ali uma série de sintomas e sinais. No entanto, um autista é diferente do outro. Um sintoma e um sinal isolado não significam absolutamente nada.
Isso não pode ser interpretado como um diagnóstico. Então, esse professor, ele tem que conhecer os transtornos, entender a diferença de cada um, conhecer o seu aluno, entender também, eu falo que tem muito a ver com a parte ambiental. Então, assim, ambiental no que eu quero dizer, quem é o seu aluno? Qual o perfil do aluno da sua escola? É uma escola pública, é uma escola privada? Como que é a comunidade que está ali ao entorno? A comunidade escolar, a comunidade social em que ele vive, como é a família. Então, assim, na verdade, o professor tem que ter quase que superpoderes, né? Para identificar, mas ao mesmo tempo, esses superpoderes os professores têm. Porque a partir do momento em que você fica com um aluno 4 horas por dia, 5 dias por semana, em um ambiente que não é a casa dele, que tem outro tipo de regra, de comportamento, funciona de uma outra forma, o professor ele tem um lugar muito privilegiado de observação desse aluno. Então, ele entendendo um pouco mais sobre os transtornos, ele consegue, pelo menos, direcionar a família. E você mencionou a questão do diagnóstico, né? Sim. Eu vi o seu webinar, foi muito esclarecedor, inclusive. Que bom. E você menciona o quão complexo é o diagnóstico, claro. Né? Que envolve diferentes profissionais. Você poderia comentar um pouco quais são as etapas desse diagnóstico, quais profissionais são envolvidos? Sim, com certeza. Na verdade, o diagnóstico começa a partir do momento em que um familiar, um cuidador, observa alguns sinais que são considerados diferentes na criança, como, por exemplo, sinais clássicos do TEA, mas, como eu falei, isolados não significa muita coisa. Se é uma criança pequena, você chama ela pelo nome e ela não responde. Então, você tá lá e chama a criança, Ana, Ana, olha a mamãe, Ana, olha o seu bichinho aqui, Ana. A criança não responde. Você percebe que essa criança tem uma tendência a se isolar um pouquinho mais. Não brinca com as outras crianças, que eu falo que são os pares etários. Algumas vezes não faz contato visual. Tem algum tipo de hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Então, pode ser, por exemplo, algo relacionado à comida, a barulho, a cheiro, a luz forte. A família percebe esses sintomas, procura um pediatra ou um neuropediatra e informa, né? Fala, olha, eu acho que tem algo de diferente. E aí começa uma grande diferença, se isso vai do público ou do privado. Nós temos o SUS, que é muito legal, é maravilhoso, funciona, no entanto, o caminho é mais lento. Eu percebi pela minha experiência nos municípios que muitas professoras dos municípios me falavam: Milena, mas aqui, por exemplo, eu tenho um pediatra que vem a cada 2 meses. Então, quando uma mãe dessas famílias de escola pública vão até o pediatra e falam de alguns sinais, esse pediatra só coloca ali um laudo, coloca o CID e mete o laudo na cara das famílias. Então, assim, nós temos ali 2 lados, né? Que depois eu vou falar um pouquinho mais de detalhes. Então, assim, no SUS, tanto no SUS quanto no particular, a partir do momento dessa hipótese de um transtorno, esse pediatra, esse médico principal, ele envia a criança para uma avaliação multidisciplinar. Nessa avaliação multidisciplinar, a gente tem, por exemplo, o psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, para ter esse olhar multi da criança, para entender dentro do que a família apresentou de queixas e sinais, o que realmente pode ser considerado próximo de um transtorno ou não. E aí, para isso, eu até falo para as pessoas, eu falo, eu não sou médica, não sou psiquiatra, mas eu faço uma anamnese, que é todo um estudo da família, do ambiente. Eu e outros profissionais também, a gente consegue aplicar testes que são chamados de padrão ouro, para detectar, né, algumas características do autismo, do TOD, do TDAH. E aí, esses múltiplos olhares vão fazer com que essa equipe junta, assim, chegue ao laudo, ao chamado laudo, que é o que os pais esperam,
né? E aí eu não sei se eu posso até emendar essa questão do laudo. O que acontece? Que eu ia te perguntar isso. Que eu ouvi justamente dessas professoras do público. Elas falaram, então, o que acontece é que as mães saem dessa primeira consulta com o pediatra, com o psiquiatra, com um laudo. E isso é muito complicado para a escola, porque às vezes a gente fica em dúvida, mas será que é autista ou será que é uma dificuldade transitória? E aí nós temos um contrassenso, porque ao mesmo tempo em que o laudo é um grande problema, porque a partir dali a gente fala, bom, tá carimbado, essa criança tem autismo, tem TDAH, ele na verdade é um grande aliado. Porque nós temos a Lei Berenice Piana, por exemplo, de 2012, que ela é a principal lei que trata dos direitos e deveres do autista e das pessoas com deficiência. Então, se você tem um laudo em mãos, você consegue pleitear, você consegue ir atrás do tratamento para essa criança com profissionais específicos. Agora, se você não tem, se você está numa hipótese diagnóstica, muitas vezes no SUS, isso é quase impossível de acontecer ali, um tratamento efetivo, e no privado, muitas vezes o convênio nega esse tratamento porque é uma hipótese. Então, até na questão da dificuldade do transtorno, a criança tem uma dificuldade de fala, pode ter, por exemplo, uma apraxia de fala. Ah, mas será que ele é autista? Será que não é? Vem um laudo de autismo. A partir daí a família vai atrás, essa criança consegue fazer 3, 4 meses de fonoaudiólogo direto. Se ela teve uma evolução ótima, bacana, não era um transtorno, era uma dificuldade. Mas sem o laudo em mãos, é muito difícil de conseguir. Avança, né? Não avança. Olha, a minha próxima pergunta, eu imagino que a sua resposta vai retomar algumas coisas que você já disse. Como que uma escola consegue equalizar as necessidades individuais de seus alunos com as exigências de cumprir com a programação? Porque muitas vezes o professor, ele olha para a programação e pensa, eu tenho que passar por esses tópicos durante esse mês, esses tópicos durante essa semana, esses tópicos durante essa aula. Então, uma certa diversidade de alunos aparentemente iria atrapalhar o trabalho desse professor. Sim. Como que uma escola consegue equalizar isso? Então, retoma um pouco o anterior, porque se um aluno ele tem um laudo e ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, essa equipe, normalmente, o que é assim, o cenário ideal, essa equipe já tem um contato com a família e com a escola. Então, essa criança já tem elaborado para ela um plano de ensino individualizado. Então, retoma essa pergunta e outras anteriores. Nesse plano de ensino, a gente tem definido quais as metas desse aluno. Então, assim, por exemplo, esse aluno, ele realmente precisa acompanhar a sala no mesmo ritmo. A meta é que ele saiba tudo de química naquele semestre, ou a meta é que ele se mantenha envolvido de uma forma em que, por exemplo, um aluno que tenha TDAH, ele não esteja lá assistindo a aula e de repente eu falo, viaja, assim, tá olhando, eu falo que dá tela azul. Ele fala, nossa, não entendi mais nada, não sei, onde que tá esse professor? Será que eu perdi o bonde aqui em relação aos meus colegas? Então, assim, um aluno laudado e acompanhado por uma equipe multidisciplinar, essa equipe vai orientar a escola sobre a melhor forma de lidar com esse aluno. Queria aproveitar para emendar outra pergunta. Em que medida o professor e a escola perceber que a sala de aula é um lugar heterogêneo, Sim, traz benefícios não só para os alunos que têm um diagnóstico, mas para toda a sala de aula de modo geral? Olha, essa questão é muito importante, porque a gente entra na questão de que não somente os autistas são todos diferentes um do outro, como qualquer aluno, qualquer criança, um é diferente do outro. No entanto, algumas soluções, digamos assim, entre aspas, que você usa para alunos com autismo, com TDAH, com TOD,
pode beneficiar a sala inteira. Então, você utilizar, como a gente citou, uma metodologia ativa, em vez de você escrever na lousa, o aluno olhar e copiar, ele se envolver em um projeto sobre um determinado tema, isso beneficia o autista, o aluno com TDAH, o aluno com TOD e os demais. Na educação infantil, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo porque eu fui muito tempo de escola. Tem o momento da roda de leitura, quando as crianças pequenas entram em sala. Eu tinha uma salinha de crianças ali, 5 anos de idade, 4. Então você fica 10 minutinhos lendo uma história. E aí você tem um aluno autista. Essa história que os alunos neurotípicos estão acostumados a ficar naquela roda 10, 15 minutos passivamente ouvindo a professora, o aluno autista com TDAH, o aluno neuroatípico, deu 2 minutos. Se ele não engajou com aquela atividade, se ele não motivou, ele vai levantar e vai embora. E vai fazer qualquer outra coisa, se não entrar em crise. Então, eu sempre dou assim, né? Eu falo, professores, uma coisa que vai beneficiar a sala inteira, por exemplo, conte uma história com recursos visuais. Eu tô falando da Chapeuzinho Vermelho. Ai, olha, Milena, não dá para ter bonequinho e tal. Poxa, imprime, desenha. Esse é a Chapeuzinho, esse é o lobo, essa é a floresta. Dá na mão do seu aluno autista. Olha, você vai ser meu ajudante, tá bom? Então, quando eu falar Chapeuzinho, você segura Chapeuzinho. E aí, de repente, veio o lobo, de repente veio a floresta. E eu tive até um feedback de uma professora do sistema Etapa Público, que ela falou, Milena, eu fiz isso e foi um sucesso. Porque o meu aluno autista, que ele já se sentia meio diferente, porque as crianças têm essa autopercepção, se envolveu totalmente. A hora que eu falava, a Chapeuzinho estava andando, ele levantava o palito com a Chapeuzinho e andava em volta da roda. Então, assim, eu acho que essa é a sacada. Entender que, às vezes, a adaptação para um aluno com uma necessidade pedagógica específica pode ser uma coisa que facilita a vida de todos em sala de aula. Legal. Milena, antigamente partia do pressuposto de que segregar os alunos era uma excelente ideia para talvez evitar o trabalho, né? Como o Rodrigo mencionou, essa pressão pelo cumprimento, né, de determinadas habilidades, capacidades. Por que isso não parece ser uma boa ideia? Né, e por que incluir o aluno, fazer parte desse coletivo, talvez seja até melhor para o desenvolvimento dele? Claro. Então, primeiro porque é uma ideia muito problemática, né? Eu sou dos anos 80, quem é dessa época, anos 70, 80, se lembra que na escola pública, principalmente, tinha a sala dos especiais. O que era ali? Qualquer criança que pudesse apresentar uma dificuldade, não precisava nem ser um transtorno, podia ser uma dificuldade transitória, mas que não havia um olhar ali individualizado, ia para essa sala dos alunos especiais. Então a gente tinha alunos com múltiplas deficiências, tinha TEA, tinha TDAH, tinham alunos cegos, tinham alunos cadeirantes, síndrome de Down, todo mundo na sala dos especiais, cada um com a sua individualidade, peculiaridade e assim, zero olhar para a necessidade específica de cada um. Então, e todos ali convivendo juntos, o que muitas vezes é um problema, porque no autismo, por exemplo, uma das principais características é a dificuldade na comunicação verbal, não verbal, nas relações sociais. Então, assim, como é que a gente faz com essa sala tão plural ali? Não faz nada, né? Na verdade, ficava todo mundo ali fazendo aula de arte, né? Vamos desenhar, vamos rabiscar e vida que segue. Quando a gente percebe que já há inúmeros estudos, já havia, né? Mas nós temos aí de 20 anos para cá, estudos significativos que mostram que a convivência dos alunos neuroatípicos com os neurotípicos é extremamente benéfica para os dois lados. Né, essa questão da inclusão do aluno neuroatípico e a questão do aluno que é considerado típico ter acesso ao que é diferente.
poxa, legal, ele não é igual a mim, ele aprende de um jeito diferente, mas, poxa, a gente estava aqui brincando no parque, foi tão legal. Ele brincou no gira-gira, no balanço comigo. Ou se é um aluno mais velho, nossa, ele é tímido para falar, mas aqui na nossa discussão em grupo, a gente teve uma afinidade, ele teve uma sacada tão legal. Então, assim, já foi comprovado que essa convivência é benéfica para todos. Então, a segregação não é o caminho. Certa vez em sala de aula, a gente estava trabalhando um tema do Enem, aí teve uma aluna que mencionou uma curiosidade, que era, de modo geral, aparentemente, uns 30 anos para trás, Sim. quando a gente via, né, autistas ou neurodivergentes sendo retratados na mídia, muitas vezes eles estavam associados a algo extremamente marginalizado. E ela mencionou nos filmes do Batman como alguns vilões parecem ser justamente essa representação. E ela também mencionou com certo otimismo que, hoje em dia, nós temos várias séries que procuram mostrar uma outra visão. Talvez seja um avanço, talvez tenha ali, ela pegou e mencionou, fazendo talvez uma autocrítica, ainda um tanto de estereótipo. Eu gostaria de saber de você, que obras você poderia indicar para os nossos ouvintes que trazem uma visão um pouco melhor ou talvez uma visão já mais madura da neurodivergência? Então, eu acho que, na verdade, toda série, toda obra que menciona uma neurodivergência de uma forma positiva é algo interessante, porque a gente pensa que as pessoas têm um conhecimento, mas eu percebo, às vezes, conversando com famílias, conversando com pais de crianças, digamos assim, neurotípicas, eles não têm esse conhecimento. Eles até me perguntam, Milena, como que eu falo para minha filha sobre uma criança autista? Então eu acho que toda série, todo quadrinho bem feito é um serviço de melhora. Como a gente já tinha falado, tem a série Atypical, tem aquela Uma Advogada Extraordinária, quadrinhos A Diferença Invisível. Nós temos várias obras retratando o mundo dos autistas, por exemplo, de uma forma muito bacana e muito acessível. Turma da Mônica é incrível. Maurício de Souza tem personagem cego, personagem autista, personagem cadeirante. É extremamente acessível para crianças. E já é uma forma de você mostrar para a criança que eu sempre falava para os meus alunos, ninguém é igual a ninguém, ainda bem. Queria aproveitar para comentar uma situação de sala de aula. Eu tenho aqui na minha mão um livro que foi feito pelos meus alunos do 9º ano, e numa certa página aparece uma imagem de um polvo. Esse polvo, a gente consegue ver que ele parece estar organizando o universo, cada um de seus tentáculos está colocando um planeta num determinado lugar, no seu devido lugar. E quando eu trabalhei no ano seguinte essa imagem em sala de aula, eu comentei que o polvo, de acordo com alguns dicionários de símbolos, ele representa justamente essa tentativa de organizar o caos, de tentar ver uma lógica, uma certa unidade onde antes só havia confusão. E depois de ter trabalhado isso em sala de aula, eu recebi um presente bem curioso de um aluno, que é esse polvo. Um polvo bonito, feito talvez de crochê, tricô, não sei exatamente. Ele é colorido. E quando eu olhei para esse polvo, eu percebi que as cores dele me lembram bastante as mesmas cores que são utilizadas nas imagens do Dia Internacional do Autismo. E essas cores parecem compor uma espécie de um quebra-cabeça. Eu não sei se foi intencional ou não, eu não pude investigar isso, mas eu fiquei com uma sensação de que dialoga bastante com o nosso tema. Às vezes a gente pensa no aluno neurodivergente como um mero problema, mas muitas vezes a gente pode encontrar nele potenciais para que ele possa organizar melhor esse mundo ao seu redor, organizar o caos, vamos dizer assim, de uma forma mais habilidosa. Sim. Muito bom.
Milena, infelizmente, nosso tempo, né, tá acabando. A gente tinha aqui umas 26 páginas preparadas de perguntas. Não deu tempo, obviamente, de tratar de todas elas, mas queria agradecer demais a sua presença. Acho que foi muito esclarecedor. Pra gente que tá em sala de aula, ajuda muito. Eu acho que não terminar o tema é uma ótima informação, porque seria muito enganoso a gente dizer que em meia hora a gente consegue resolver tudo isso. Fica o convite, né, para mais estudos. Com certeza, imagina, eu que agradeço, adorei participar e me convidem, porque eu adoro falar sobre o tema, sou super militante. Adorei sua presença aqui também. Obrigada. Obrigado, viu? Bom, a gente está chegando ao fim. Gostaria de reforçar o convite, então, para vocês seguirem a gente nas redes sociais, tá? Lá no Instagram, etapa.público, e também no Sistema Etapa. No YouTube, mesma coisa, tem muito material, inclusive da Milena, né, que já fez webinar, já fez bastante palestra também com a gente. Para quem quiser expandir, tá, os estudos nessa área, fica o convite. Muito obrigado a todos e até a próxima.